Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade, contando tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, pediram-lhe que ele se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero pedir ao Senhor que Ele me dê a graça de comunicar a você com muita clareza aquilo que na meditação, em primeiro lugar para mim, mas também no que o Senhor me falou sobre essa liturgia, eu consiga transmitir para você que está acompanhando, mas para os meus irmãos que estão aqui, porque é uma liturgia da palavra muito densa, com um conteúdo muito importante para os tempos atuais que nós vivemos e que precisa hoje ser assimilado por nós. Primeira coisa, quando nós ouvimos o Evangelho, nós percebemos algo de grandioso acontecendo no Evangelho de hoje. Jesus vencendo o poder do demônio. Jesus é vencedor sobre o demônio. E em Jesus nós temos vitória. E quando nós estamos do lado de Jesus, nós precisamos ter a certeza de que nós também somos vencedores diante de todas as potências do mal. Porque Jesus está conosco. Nós não somos vencedores por nós mesmos. Nós não conseguimos. Ele é um espírito que foi criado perfeito, que se rebelou. Eles, se rebelaram contra Deus, mas continuam naquele conhecimento que vai acima do nosso, na influência que tem. E nós precisamos entender que nós só vencemos o maligno em Jesus. A cena do Evangelho descreve esse encontro de Jesus num território pagão. Ele vai para um território pagão. Ele vai para a terra dos Gadarenos, possivelmente para a cidade de Gádara, que fazia parte da Decápole. E nesse episódio nós vemos exatamente a luta acirrada de Jesus com os demônios, com os poderes que são misteriosos, que eles são hostis ao ser humano, a nós. E a primeira coisa que nós percebemos, e isso aqui é muito importante, os demônios sabem quem é Jesus, eles o chamam de Filho de Deus, eles testemunham que Ele é o Messias.
Aquilo que os homens em Israel, os letrados, os conhecedores da palavra, os fariseus, escribas, doutores da lei, sumos sacerdotes, não conseguiam reconhecer. O demônio está declarando aqui: ele é o Filho de Deus. Filho de Deus quer dizer Messias. Ele é o Salvador. Segunda coisa, eles sabem que estão sujeitos a Jesus. Terceira coisa, eles entendem muito bem que eles são inferiores. O poder deles é inferior, é mínimo diante do poder de Deus, do Criador, diante do poder de Jesus, da encarnação do Verbo, do sangue precioso de Jesus, das chagas de Jesus, da morte de Jesus lá na cruz. E eles vão dizer: viestes para nos atormentar antes do tempo? Viestes para nos atormentar antes do tempo? Porque quando Jesus vier, na sua segunda vinda, o apóstolo São Paulo vai dizer que com o sopro da sua boca, ele aniquilará definitivamente as potências do mal, que ficarão para sempre nas trevas do inferno. Mas com a primeira vinda de Jesus, começam os últimos tempos, onde Deus deveria intervir de uma maneira especial em favor dos homens, em favor de nós. Quando Jesus vem, se encarna, vive a sua vida pública, é preso, julgado, condenado, morre, ressuscita. Nesse mistério da vinda de Cristo, na sua primeira vinda, nós já estamos nos últimos tempos, onde Deus passa a interferir de uma maneira especial em favor da humanidade, dos homens. Nós já estamos nessa época escatológica. Nós vivemos nela. A única coisa que nós esperamos é a sua plenitude, ou seja, a vinda gloriosa de Jesus e o fim do mundo quando houver o juízo final. É o que nós esperamos, essa plenitude. E o que nós vemos? Que a derrota do demônio significa a libertação do homem, daqueles dois homens, mas a nossa libertação. E é muito importante nós percebermos aqui, aquilo que eu dizia no início, o poder do demônio, que é infinitamente menor do que o poder de Deus, mas que é maior do que o nosso, como seres humanos. E o que a gente vê no texto de hoje? Um poder destruidor, com violência. Aqueles dois homens viviam isolados num cemitério e eles eram violentos. Também nós percebemos, pelo texto de hoje, o poder destruidor do demônio. São Marcos, no Evangelho, vai dizer que eram 2.000 porcos. E eles se precipitaram e se destruíram, morreram. O poder de morte, de violência, que está contido nesses espíritos malignos. Porque é assim, meu filho, minha filha, o demônio oferece, sugere. Olha o que foi a tentação de Jesus. Você é filho de Deus, está com fome, transforma essas pedras em pão. Você é filho de Deus, está lá no Salmo 90, que se você, os anjos virão te amparar, joga-te daqui, do pináculo do templo, dobra-te diante de mim e me adores, porque terás todos esses reinos. O demônio vai ficar sugerindo. Existem pessoas que fizeram um pacto para ter dinheiro, fama, poder, mas o Padre Jonas e outros pregadores usam essa imagem. Né? O nosso inimigo, ele vai dando corda, vai dando corda. É igual a criança que constrói lá, né? Não comparando uma coisa ou outra, só a imagem. E é importante isso. Se você já foi com seu filho na praia, ele vai e fica ali entusiasmado para fazer o castelo de areia. Daí a pouco ele enjoa e mete o pé. E o diabo é assim, ele vai dando corda, vai dando, a pessoa vai lá, faz uma aliança, oferece alguma coisa, e vai, e ela acha que está numa boa, daí a pouco ele chuta. Pronto, está
num estado deplorável de destruição, de escravidão, de morte, porque ele age dessa maneira. Mas olha para Jesus. São João vai dizer que Jesus veio para destruir as obras do diabo, aleluia! Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 38, vai dizer que Jesus passou fazendo bem e curando a todos os que tinham caído sob o poder do demônio. Em Mateus 12, 28, Jesus vai dizer, e vai ficar demonstrado, que a libertação das obras das trevas é a presença do reino dos céus, do reino de Deus que começou a atuar no meio do seu povo lá, mas atua hoje. Mas vamos ver alguns ensinamentos da igreja sobre essa realidade do mal. São Paulo VI, no dia 15 de 11 de 1973, disse o seguinte: quais são as maiores necessidades da igreja hoje? Não deixe que a resposta o surpreenda como sendo muito simples, ou até supersticiosa ou irreal. Mas uma das maiores necessidades da igreja é a defesa contra o mal que é chamado demônio. E esse Papa, ele teve uma visão, e ele disse que viu a fumaça de Satanás entrando debaixo das portas, das frestas abertas na igreja. E ele está aqui declarando, a igreja precisa de defesa. Antes de vir para cá, eu rezei uma ladainha de São José. Hoje é quarta-feira. Rezei lá diante da minha imagem de São José, a ladainha de São José. José é terror dos demônios. Papa Francisco colocou lá no Jardim do Vaticano São Miguel Arcanjo, consagrou, colocou São José na liturgia eucarística. Terror dos demônios. E como nos defender do demônio? Permanecendo em Cristo, vivendo os sacramentos, a confissão, a Eucaristia. Como nos defender do demônio? Lendo a palavra, conhecendo Jesus Cristo na intimidade, na oração. Como nos defender do demônio? Recorrendo à Santíssima Virgem Maria, aquela que lá no Gênesis vai dizer, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E o seu descendente. Recorrendo à Virgem Maria, à comunhão dos santos, o sangue precioso de Jesus, é o mês do sangue de Jesus. Recorra, busque. Depois São João Paulo II disse o seguinte: de acordo com as Sagradas Escrituras, especialmente o Novo Testamento, o domínio e a influência de Satanás e dos outros espíritos malignos acampam o mundo inteiro. A ação de Satanás consiste primordialmente em tentar o homem. Você está me ouvindo? A ação primordial de Satanás consiste em tentar o homem. E agora presta atenção. Tentar o homem para quê? Para que o homem faça o mal. Pela influência da sua imaginação e das suas faculdades mais elevadas, buscando que o homem se desvie da lei de Deus. E o catecismo da igreja vai dizer que a maior ação do demônio é tentar afastar os filhos. Diga eu sou filho amado de Deus. As filhas, você que é filha, diga eu sou filha amada de Deus. O demônio vai tentar constantemente afastar você da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, da sã doutrina da salvação. Entenda isso. Porque, meus queridos, se ele quisesse matar todo mundo, era só falar para um louco, né? Armar um esquema, em cada continente explodir uma bomba atômica. Rapidinho acabava. Por quê? Ele pode influenciar alguém que dá abertura para ele. Mas o que ele não quer isso, porque pode morrer os santos. Ele quer desviar os santos, ele quer desviar os homens e as mulheres que foram criados por Deus para o céu. Ele quer desviar para quê? Porque ele se sente muito atingido pela humanidade. Porque a sua rebelião foi não aceitar o amor de Jesus pela humanidade, a encarnação do Verbo. A sua rebelião foi não aceitar o projeto de salvação. Uma mulher que daria luz a um filho. E ele não aceitou, e ele tem ódio da humanidade. Por quê?
na sua escolha definitiva, ele está nas trevas. E ele quer levar a humanidade, por causa do amor de Deus pela humanidade, para esse lugar de trevas. Vamos para outro santo que nos ilumina. Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola vai dizer: o demônio se lança contra o plano de Deus. Qual é o plano de Deus, Padre Roger, para a sua vida? Salvação. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Salvação, céu, redenção. Ele é o maior e mais implacável inimigo. Desde que foi expulso do paraíso, ele não cessa de tentar o homem para destruí-lo. E como destruir o homem? Somente com enfermidade, somente com morte? Não. Destruir a obra maravilhosa das mãos de Deus. Deformar o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí você pode olhar para as leis que estão sendo aprovadas nos tribunais, para tudo aquilo que é contra a obra criadora de Deus. O homem se senta no governo de todas as coisas e diz: agora sou eu. O que se tenta com essa ideia de implantar um governo tecnocrático, onde a ciência é a resposta para tudo? Pode cloroquina, não pode cloroquina, nós erramos, podia, não podia, agora pode, agora não sei quem, agora está faltando. Que ciência infalível é essa, meu Deus? Que cientificismo é esse, meu Deus? Mas tudo aquilo que o demônio quer é destruir a obra perfeita de Deus. Gente, o Padre Helenildo lembrava na pregação que ele fez no encontro que nós fizemos para a juventude, no final de semana passado, não é, da pintura, do quadro da Santa Ceia, e que o artista que estava pintando, que é o artista famoso que pintou o quadro da Santa Ceia, que agora eu não me lembro, a Ju que é artista, os irmãos aí devem lembrar, é Leonardo da Vinci. Ele escolheu uma pessoa para ser o Cristo, encontrou uma figura muito bela, um rapaz que iluminava, que expressava a beleza de Deus, do Cristo. E ele foi lá e pintou, porque ele estava representando ali os apóstolos com as imagens de pessoas do cotidiano, da vida, da história. E faltava, depois de muito tempo, faltava pintar o traidor Judas. Passado alguns anos, ele não tinha terminado, porque foi pintando o restante, faltava Judas, e ele saiu e viu uma pessoa na sarjeta, destruída. Era a própria escuridão, era uma pessoa que representava a traição. E ele parou perto daquele irmão e perguntou para ele: eu sou um artista. Ele disse para ele: eu te conheço. Você me conhece? Eu sou um artista. Você aceitaria ser o modelo para eu pintar no quadro da Santa Ceia Judas? Aí o cara até brincou: depende do que você vai me pagar. Ele: não, te dou tanto. E ele foi. E depois que ele pintou o quadro, a figura de Judas, e no final aquele rapaz já estava chorando, e ele falou assim: você não lembra quem eu sou? Ele falou assim: não, eu sou aquele rapaz que você me chamou para pintar Jesus. Porque o demônio quer desfigurar a imagem do Cristo em nós. Ele quer destruir a obra linda de Deus em nós. E a gente que está aqui na Canção Nova, a gente que caminha, que luta pela... a gente nunca pode sair da tensão escatológica, do já e do ainda não. Nós estamos num caminho, nós estamos numa luta. E a gente nunca pode descuidar da oração, nunca pode descuidar da palavra, da adoração ao Santíssimo, dos sacramentos, da vida de Deus. Porque a gente pode muito bem trair Jesus Cristo. Porque o demônio está, como diz, tentando o homem para destruí-lo. Santo Inácio continua: suas táticas são conhecidas, e mesmo ele conseguindo fazer inúmeras vítimas, o seu procedimento pode ser facilmente definido por 3 estratégias. Presta atenção, filho. Presta atenção, filha. Primeira estratégia: bom conhecimento do seu ponto fraco. Segunda estratégia: um planejamento secreto de ação.
Ele não vai revelar o que ele vai fazer. Senão a gente logo descobre. Terceira estratégia. Ataque furioso quando a vítima está com o nível de energia baixa. Que energia é essa? Cris, você é feita de pilha ou de carregamento de uma bateria? Não, é energia espiritual, a vida de Deus, a intimidade com Deus. Sabe aquela hora que vem aquele deserto e que eu não estou com vontade de rezar. Querido, se você entender contra quem você está combatendo, você vai rezar com vontade ou sem vontade, com dor ou sem dor, doente ou sadio, porque você está numa luta contra o maligno, que quer nos roubar de Deus. Então não deixa a sua energia baixar, vigia, ora. E aí Santo Inácio vai dizer, portanto, vigilância é indispensável, juntamente com uma firme disposição. E presta atenção, qual é a firme disposição que Santo Inácio de Loyola nos ensina? A disposição firme de sempre fazer o oposto do que ele sugere. O problema é que a gente quer fazer o que ele tenta, aquilo que ele propõe. Mas fazer o oposto, ir contra aquilo que o demônio está sugerindo. Aí está a sabedoria da salvação, diz Santo Inácio de Loyola. Aí está a sabedoria da salvação. E eu queria hoje pedir ao Senhor que Ele nos desse sabedoria de salvação. Eu queria pedir hoje ao Senhor que Ele nos desse essa determinação de não abandonar o caminho do Senhor, de não abandonar a oração, de não nos desviarmos da vigilância. E aí, ao olhar para a primeira leitura, a gente vê o quê? Que nós precisamos ter uma vida coerente e fiel a Deus. Olha as armas espirituais. Deus está falando com Israel por meio do profeta Amós. O profeta Amós é aquele que era plantador de sicômoros e cuidava do rebanho. Ele era vaqueiro. Ele não era profeta de profissão, de chamado no sentido de escola profética. Ele era um homem simples, porém com uma cultura, porque a gente vai ver na profecia que a cultura dele não é uma cultura frágil, mas é uma cultura segura. Mas ele era alguém do meio rural e que foi despertado no reino do sul para profetizar no reino do norte. Ele não era do reino do norte, ele era do reino do sul. Mas naquele tempo o reino do norte e o reino do sul estavam em paz e vivendo um tempo de prosperidade. Paz e segurança, prosperidade. Eles estavam em paz. Mas os poderosos não se preocupavam com os pobres, com os desvalidos, com os necessitados. Não se preocupavam com a justiça social. Eles achavam que as suas práticas religiosas, aquilo que eles faziam, haviam se convertido num conjunto de ritos e de festividades ostentosas, com muita ostentação, mas ocas e separadas da interioridade, da consciência, da retidão da conduta moral. Deus vai dizer: eu não me agrado dos vossos sacrifícios, eu não me agrado da vossa adoração, eu não me agrado daquilo que vocês fazem, porque é oco, é vazio, não diz do coração, é só obra exterior, não tem conversão, não tem vida de intimidade comigo e não tem compaixão pelo próximo. São ocas de consciência, de retidão, porque para muitos daqueles poderosos era apenas um disfarce das arbitrariedades que eles faziam, daquilo que eles faziam contra o seu próximo. Não, apesar da prosperidade, do poder, do dinheiro que eles tinham, é meio aquele pobre Lázaro e o rico Epulão que fazia festa, e o outro ficava ali sendo lambido pelos cães e comendo a rebaba, nem a rebaba às vezes. Eles estavam pensando
que a prática de uns ritos cultuais era suficiente para contentar e aplacar Deus, como se Deus fosse um Baal, um Deus cananeu, que aceita oferenda. Olha o que o Salmo está dizendo. Eu por acaso estou sentindo fome? Eu por acaso, eu criei tudo, eu preciso de sangue de boi, de sangue de ovelha, eu preciso de carne, eu que criei, eu não estou com fome. Eu tenho fome de justiça, eu tenho fome de fidelidade, eu tenho fome de santidade, eu tenho fome de vida coerente, eu tenho fome de uma vida entregue. O verdadeiro culto, a verdadeira religião deve traduzir-se necessária e imediatamente na prática da justiça com os semelhantes. Se não for assim, ela não será verdadeira. Por isso que quando Jesus vai dizer, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, está vindo me fazer alguma oferenda, volta, não venha, porque eu não me agrado. Vai resolver o seu problema, se vira, porque é falso. É oco, é vazio, é só ritual externo. O profeta Amós vai dizer, eu não me agrado das vossas músicas, dos vossos cantos, das vossas festas, porque vocês estão em desacordo comigo. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, jamais poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu estou dando para você a estratégia para vencer o diabo. Se você está cultivando mágoa no seu coração, você está exposto. É a sua fraqueza. Se a sua fraqueza é a internet, se a sua fraqueza é a área da sua sexualidade, vigia, trabalhe, busque ajuda. Peça a Deus, me salva. Eu estou afundando, isso está me destruindo, está me expondo. Eu estou te dando a estratégia. Se você é alguém que possui bens, se você é alguém que nesse momento sabe que tem gente passando por necessidade e não preza pela justiça social, eu quero dizer para os poderosos da nossa nação, que estão no governo da nossa nação, se vocês estão pensando somente em vocês, não adianta vir com capa de que é católico, protestante ou de qualquer outra religião dizendo que é bonzinho, se vocês não fazem acontecer a justiça social. Isso é falso. Isso é falsidade. É isso que o profeta Amós está dizendo para os poderosos de Israel, os governantes, os líderes religiosos que tinham se afastado da justiça social porque estavam numa boa. Então os famintos, aqueles que passavam necessidade, nada. Porque eles comiam e bebiam, faziam. Aí fazia, sabe? Eu não quero agredir ninguém. Mas sabe que as pessoas que vão fazer aquelas mega festas, às vezes nas nossas paróquias, mas que não tem comunhão com Deus, para que serve? Queridos, para que serve? É oco. Você acha que Deus é comprado por boi? Por carro? Ele não é comprado, ele é conquistado pela retidão do coração, pela fidelidade, pelo amor. E aqui eu não estou usando palavra de condenação, eu estou usando palavra profética de despertamento espiritual para que o maligno não nos vença. Se em Israel não se põe em prática a justiça, se não se corrigem a fundo os abusos contra os desamparados, o juízo do Senhor será severo e o castigo inexorável. A verdadeira exigência de Deus é o amor ao próximo, sem o qual não se pode haver verdadeiro amor a Deus. Que o direito e a justiça corram como um rio inesgotável. Atitude para Deus e atitude para com os irmãos. Atitude para Deus, atitude para com os irmãos.
Atitude para com Deus que me leva a ter atitude para com os irmãos. Atitudes para com Deus que me leva a ter atitude para com os irmãos. Veja se você tem tratado bem os seus irmãos, você vai saber se o seu relacionamento é bom com Deus. Porque ninguém que tem um relacionamento sincero, verdadeiro com Deus, pisa, esmaga, humilha, detona, destrói o seu irmão. Por pior que o meu irmão seja. Por pior que ele seja. Porque o relacionamento com Deus vai me levar ao outro, vai me levar a... Inclusive, Jesus disse, até os inimigos. Não é o demônio não vai amar o demônio de jeito nenhum. Os inimigos, aqueles que não nos querem bem, aqueles que tramam contra nós, a resposta é amor. Amor, porque eu amo a Deus e Deus me leva a amar o irmão. Detestar o mal, odiar ao mal e amar o bem. Odiar o mal, tudo depende da resposta de Israel a Deus. Tudo depende da nossa resposta a Ele. Deixa eu ver a hora. Para terminar. Senão eu vou até amanhã. Tem muita coisa aqui ainda. Para terminar. Acolher Jesus. Aceitar Jesus. Viver o Cristo. Gente, eu sempre me escandalizo quando eu vejo essa palavra. Porque a cidade inteira veio pedir para Jesus sair de lá. A cidade inteira, sai da nossa terra. Nós não te queremos aqui. Os habitantes de Gádara não creem, não aceitam e o pior, rejeitam Jesus por causa do trabalho, do material, por causa das propriedades. Ah, meus porquinhos, 2.000, e agora? Que prejuízo. Mas que bênção aquele irmão que estava oprimido pelo maligno, aquele irmão que ficava no cemitério acorrentado, que era violento, foi liberto. Não, os nossos bens materiais, que é isso? A rejeição deles ao milagre recorda a nós que o encontro com Deus e a vida cristã exigem a subordinação dos nossos planos pessoais aos planos de Deus. A subordinação dos nossos planos pessoais aos planos de Deus. A atitude deles é uma atitude egoísta, materialista, que fecha o horizonte aos bens eternos. Por esse caminho nós podemos expulsar Deus da nossa vida. Como os habitantes de Gadara, ou de Gádara, ou gadarenos, expulsaram Deus do seu território. Mas hoje, diante dessa palavra, eu quero convidar você a dizer para Jesus: Jesus, eu não quero que o Senhor saia da minha vida. Eu não quero que o Senhor saia da minha casa. Eu não quero, se você tem empresa, eu não quero que o Senhor saia da minha empresa. Eu quero consagrar tudo ao Senhor e eu quero a sua vontade. Eu quero submeter, subjugar tudo, os meus planos, os meus projetos a Ti. Porque eu quero vencer o demônio. Eu quero vencer a tentação. Eu quero vencer esse materialismo cruel. Eu quero vencer o egoísmo, o individualismo, pensar somente em mim. Eu quero vencer a tendência que eu tenho de excluir as pessoas, de rejeitá-las, de humilhá-las, de expô-las, de achar-me melhor do que elas. Eu quero que o Senhor vença em mim. E nessa noite de quarta-feira, eu quero te entregar a minha fraqueza. Porque a primeira estratégia do demônio é o conhecimento da minha fragilidade. E ele fica na espreita, Jesus, ele fica esperando a hora. E ele fica fazendo a estratégia para me destruir, para me desviar do seu projeto. Senhor, mas toda sugestão que Ele me der, porque eu quero que o Senhor permaneça comigo, eu quero que o Senhor permaneça na minha casa, eu quero que o Senhor permaneça, Senhor Deus, e vou permanecer. Eu não quero que o Senhor permaneça nesse sentido, porque eu sei que o Senhor já está. Mas eu quero permanecer contigo, eu quero submeter a minha vida a Ti, eu quero submeter tudo que eu tenho a Ti, os meus projetos. Você que é um empreendedor, uma empreendedora, submeta a Jesus, é isso mesmo. Se for para minha perdição, não me dê, Jesus. Não me dê, porque eu subjugo tudo a Ti. Tudo a Ti. Eu prefiro entrar pobre, Jesus, no céu, do que perder os bens eternos
por conta da riqueza, do orgulho, da soberba, do egoísmo, do materialismo, do apego. Eu te entrego agora a minha vida. Eu quero convidar você, eu estou rezando, não sei se você percebeu isso. Eu convido você a entregar a sua vida agora para Jesus, porque se a sua vida está nele, eu vou te dar uma boa notícia: o diabo não irá te vencer. Mas você precisa permanecer escondido em Deus. Então se esconda nele agora. E se esconda nele agora. Se esconda nele agora. Em oração, diga para ele: Deus, me socorre. Deus, vença. Deus, minha vitória. Jesus, meu amado. Jesus, eu quero te amar mais que tudo, mais que a mim mesmo, mais que as minhas ideias, mais que os meus pensamentos, mais que os meus desejos, mais que a minha vontade. Eu quero te amar mais que os meus projetos. Eu não quero mais os meus projetos, eu quero os seus projetos, os seus planos. Chega, Jesus, de me expor, de correr perigo. Chega, Jesus, quantas vezes eu me expus, quantas vezes eu expus a minha fraqueza, quantas vezes o demônio venceu, me derrubou, me destruiu, me humilhou. Mas agora basta, Jesus, porque eu quero que o seu sangue, eu quero que as suas chagas, que o poder da sua cruz adentrem agora a minha história, a minha vida, o meu chamado, a minha vocação. Eu quero que agora o seu poder adentre a minha casa, o meu matrimônio, você que é casado, a minha profissão, tudo que eu sou. A minha mente entra agora, Jesus, porque nessa noite eu estou declarando que está encerrada na minha vida a festa do demônio. Agora eu irei celebrar as núpcias do Cordeiro. Eu não aceito mais que a minha vida esteja dominada por pensamentos, por ideias, por sugestões que vão contra a sua palavra, contra a sua lei, contra a doutrina da igreja. Eu não aceito mais, Jesus. Eu não vou aceitar mais a escravidão de Satanás, as mentiras de Satanás, a ação desse encardido, fedorento. Eu não aceito mais. Eu quero o perfume da santidade. Eu quero, Senhor Deus, a visão do céu. Eu quero a eternidade. Eu quero os bens eternos e não os bens desse mundo. Não os bens desse mundo. Vai orando no Espírito nessa hora. Ora aí, aonde você está. Xerecandalamaria, alabaria, 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 alacandalabaria, lá. Xererecandalabaria, alabaria, lá. Era alabaria, 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 lá. Era maniandalabaria, lá. Era alabaria, alabaria, alabaria. Nós queremos, Senhor, a tua presença. Nós queremos estar contigo, Senhor, unido a ti, não nos separar de ti. Pois se temos a ti, Senhor, somos vencedores. Quero estar contigo, Jesus, o meu amado. Tu és a minha vitória, não te deixarei. É uma pequena oração, diga para Jesus: eu quero estar contigo e não te deixar, Jesus, o meu amado. Tu és a minha vitória, tu és a minha vitória. Não te deixarei, Deus, não te deixarei. Mais uma vez, diga para Ele: eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero estar contigo, Jesus, meu amado, Jesus, o meu
amado, Tu és a minha vitória, Tu és a minha vitória. Não te deixarei, não te deixarei. Jesus, é exatamente isso. Nós não iremos te deixar. E eu sei que o Senhor não irá nos deixar. Muito obrigado pela palavra dessa noite e pela direção para a minha vida e a vida de cada irmão e irmã que recebeu essa mensagem que veio do seu coração nessa noite. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.